Quero conversar com vocês hoje da lei da vibração, que ela é conhecida, né, por causa do documentário O Segredo, então ela ficou muito conhecida como a lei da atração. Atração, né, como o próprio nome fala, aquilo que você está vibrando, você atrai. Né? A gente não aprendeu que nós não sabemos, né? Isso a gente já sabe, que nós somos formados, né, por átomos. E todo átomo ele tem dentro de si uma informação. Só que quando esses átomos se agrupam em moléculas e órgãos e depois a gente transforma em nosso cérebro e depois em nós por completo, né? Ou seja, nosso corpo. Vamos ver se sai mais ou menos um corpo humano aqui. Acho que não saiu não, veio mais ou menos. Mas então, depois que chega no nosso corpo, esse corpo só vira como a gente poderia falar, um imã. Ou seja, ele tem esse corpo, ele tem uma informação que a gente vai aprender sobre isso, né, nesse vídeo. Uma informação basicamente aqui do cérebro e do coração, que emana um tipo de frequência específico. Ou seja, toda pessoa, tudo na verdade, né? Mas falando de nós, todos nós temos uma frequência específica, uma média específica de frequência. Para exemplificar, né, a gente tem ali, por exemplo, né, dificuldade em relacionamento. Em dinheiro a gente está ótimo, está perfeito. Na saúde a gente está mais ou menos. A gente está todas as áreas, né? Espiritualmente, né? A gente pegar as áreas principais, então, para analisar é muito importante. Então, a área espiritual está mais ou menos. Então, essa média de tudo que a gente sente, que a gente pensa, essa média de vibração é exatamente a nossa frequência. E a nossa frequência, a gente sabe, ela é medida em hertz. Então, a gente pode colocar eletrodos aqui e, na verdade, é feito isso. Eu vou colocar também algumas coisas abaixo desse vídeo, que é muito interessante pegar essa frequência. Então, essa frequência, ela é medida em hertz e tudo ao nosso redor tem uma medida de frequência. Ou seja, o que está dentro do átomo, né, a informação que está dentro do átomo, ele emana exatamente aquilo e atrai exatamente aquilo. Só que quando nós formamos, né, todo o nosso corpo, é a média de todo o nosso corpo, que é um conjunto de átomos. Então, se a gente está vibrando, né, se a nossa frequência baixa de culpa, de tristeza, que são frequências aí que variam de... Vou colocar uma escala aqui, também vou compartilhar com vocês essa escala depois. Varia mais ou menos de 20 para cima, né, até 1000 a infinito, 1000 Hz por segundo. Então, essa vibração, a média da nossa vibração, vai variar daqui de baixo, que é uma das mais baixas, vergonha, culpa. Essas vibrações aqui mais baixas, culpa, 20, 30, 40, 50, 100 Hz, essas vibrações só vão atrair exatamente aquilo que a gente está vibrando, né? Ou seja, se a gente está vibrando culpa, medo, tristeza, a gente vai emanar isso, e a gente já aprendeu no vídeo passado que a gente pode adotar isso aqui como verdadeira face da realidade. A nomenclatura não importa muito, mas é o que na verdade é real, até mais profundo do que isso, mas a verdadeira face do nosso universo, da nossa realidade, seria simplesmente o bóson de Higgs, seria o campo de energia abaixo dele ainda, o campo de energia pura. Então, se a gente está vibrando numa frequência baixa, em hertz, né? Ela pode ser medida em hertz, uma frequência de culpa, de tristeza, a gente vai emanar isso, né, para tudo ao nosso redor e vai voltar isso. E isso que a gente vai atrair, por lei, vai ser algo semelhante àquilo, ou seja, que vai nos trazer dor, culpa, tristeza. Então é por isso que vira um ciclo vicioso, né? A gente emana e atrai. Quando a gente atrai, a gente emana tristeza por algo, a gente vai atrair algo que é compatível com a onda que a gente está emanando, que vai causar mais tristeza. Quando a gente sente mais tristeza por aquele algo,
a gente atrai mais e mais, então vira um ciclo. E por isso também que quando a gente muda essa frequência, né, a gente eleva essa frequência, a gente também, tudo começa a dar certo na nossa vida. Por isso que é muito interessante isso, porque costuma ser assim, quando a gente muda a nossa vibração, numa área, costuma afetar todas as outras, né, tanto para cima quanto para baixo. Essa frequência aqui, ela varia aqui de 20 Hz mais ou menos, né? As frequências aí, quando a gente está em ondas alfas principalmente, essa frequência aqui ela seria da dor, da culpa, da tristeza, né? Ela varia aqui e vai subindo para coragem, já é 200 Hz, para alegria já é mais de 400, paz, amor, são frequências bem mais elevadas. Mas essa daqui é a nossa base, ou seja, o que a gente sente e o que a gente pensa. Então, tudo começa, como eu havia falado, no pensamento. Vou voltar nessa figura aqui depois. Então, tudo começa com o pensamento. Falei que ia falar de duas leis, né, mais para frente, nesse vídeo ainda, se esse aqui eu não precisar falar muita coisa, né, a gente vai falar sobre eletromagnetismo. Mas falando da lei da vibração, tudo começa com o pensamento. É o pensamento, ou seja, porque nós somos seres conscientes, seres inteligentes, seres que escolhem o que vai pensar. Então, por isso que começa tudo aqui. Por isso que é aqui que começa o nosso livre-arbítrio. Ninguém consegue obrigar você a pensar em alguma coisa, obrigar você a colocar a sua mente em alguma coisa. Pode até incentivar, ou praticamente como que se diz, praticamente ser a causa daquilo, fazer algo bom ou algo ruim. Mas se você não quiser manter aquele pensamento, você desfoca aquele pensamento na hora que você quiser. Tanto é que a gente costuma ter acho que 20 a 60 mil pensamentos por dia. Ou seja, de tão rápido que é. Então você pode focar num pensamento e manter. Então se você está tendo, vamos colocar exemplos, né, para ficar mais simples. Se você está tendo um problema, né, que hoje em dia é comum, relacionamento ou financeiro. A gente vai até conversar o porquê disso. Mas está tendo um problema financeiro. Se você ficar pensando em dívidas, você vai atrair dívidas. Ou seja, porque você vibra a frequência da dívida. E você atrai exatamente o que você está vibrando. Então, o que você precisa fazer para mudar? É só você usar primeiro, claro, né? Você vai usar o seu neocórtex, porque é ele que a gente tem a capacidade de criticar, é nele que a gente tem a capacidade de analisar. Então você entendeu isso que eu estou falando aqui agora. Você entende que se você pensar em dívida, você vai começar a vibrar em hertz mesmo, né? É medida em eletrodos, colocar na sua cabeça, você vai começar a vibrar a frequência da dívida. Então o que você faz? Você nunca pensa em dívida quando você está com dívida. É aquilo que eu falei já. Se você está com dívida, você pensa sempre em como ganhar mais dinheiro. O que você vai fazer para ganhar dinheiro. Então você sempre pensa em dinheiro. Você pensa na solução do problema. Sempre. Porque você vai vibrar na solução do problema. E para isso, o que você faz? Porque a gente já sabe também que quem manda não é ele. Ele vai analisar e criticar. Ele é o que você está usando para entender tudo isso daqui. Mas quem manda realmente é o subconsciente. Então você tem que colocar, você entendeu que você precisa vibrar na frequência de dinheiro, porque você está tendo uma dificuldade financeira. Então, você comunica com os 90% e vibra aqui, pensa aqui sobre dinheiro. Só que a gente já sabe que a linguagem dele é diferente. Então, a linguagem dele, você pode usar qualquer técnica que trabalhe o subconsciente. Visualização, meditação, repetição. Você pode colocar desde fotos numa casa na praia, desde fotos. O que significa dinheiro para você? Você vê o que significa. Eu vou para a praia passear, eu vou comprar um carro novo, depois que eu pagar todas as minhas dívidas e tá bem financeiramente, eu vou pintar a casa. O que você for fazer, dá para você pegar uma imagem, porque o cérebro entende muito por imagem, é muito poderoso imagem aqui para o cérebro. Você pega uma imagem e fica visualizando. Aí você trabalha por imagem, você trabalha também por emoção. O límbico, ele faz parte daqui, que é o sistema de emoção. Então você
começa a visualizar, até sentir realmente que você tem dinheiro, que você conseguiu aquilo que você conquistou, se você tinha dinheiro. Quando você tem dinheiro, você vai fazer o quê? Vai estar bem financeiramente e comprar um carro novo? Pensa nesse carro novo. Então começa a pensar nele, começa a vibrar a frequência do dinheiro, ou seja, da prosperidade, né, da melhoria, e aí vai começar a vir para você oportunidades. O que, que vai acontecer? Por lei, essa é uma das leis, uma das principais leis do universo, a lei da vibração. A consequência da sua vibração é a atração. Então, se você está vibrando uma frequência que é medida em hertz, a frequência da prosperidade, a frequência da riqueza, ela tem uma medida também em hertz. Se você começa a pensar em como ganhar dinheiro, em como melhorar a sua vida, se você começa a trabalhar aqui, você começa a elevar a sua vibração. Então, em vez de você abaixar para a dívida, você eleva para a prosperidade e tal. Então, o que, que vai acontecer? Você vai começar a atrair oportunidades de ganhar dinheiro. Então, pessoal, estou deixando bem claro, bem na prática, né, para a gente não achar que isso daqui é magia, é misticismo, é algo que a gente vai estralar o dedo, uma varinha de condão. Não. Você usa o seu livre-arbítrio para pensar aquilo que você quer. Tem problema financeiro? Então pense em prosperidade. Usa o seu neocórtex para ver o que você vai fazer para conversar com os 90%, porque só com ele não adianta. Porque se você está 24 horas por dia, voltando àquele exemplo, com problema financeiro, porque você está com uma dívida para pagar no mês que vem e está sem dinheiro, você vai estar 24 horas por dia vibrando isso, pensando nisso, sentindo isso. A dificuldade, o medo, o aperto e tal. Se você pega só aqui no neocórtex, que é 10%, e começa e só pensa, né, você só pensa, nossa, eu tenho que pagar essa dívida. Ou se você só pensa, mesmo que você pense correto, eu preciso de dinheiro, é um pensamento correto, esse que é o pensamento. Mas se você não faz nada para que você comece a sentir, para que desça para o seu, realmente, para quem que manda, que funciona numa faixa abaixo, né, da alfa, se você não faz nenhuma técnica para poder colocar o sentimento, repetição, visualização, auto-hipnose, meditação, tudo o que trabalha em faixas mais baixas. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, você vai pegar no exemplo de como agir mais fácil. Mas você precisa entender que você tem que trabalhar aqui. Trabalhou aqui, o que, que você vai fazer? Vai estar vibrando essa frequência, a frequência do dinheiro. Então você vai atrair oportunidades de ganhar dinheiro. Então aqui ninguém está falando de jogar na Mega Sena, de dinheiro desonesto. Não, vai vir oportunidades de trabalho para você. Né? Oportunidade de fazer um curso para poder ter uma renda extra, oportunidade de emprego se você está tendo problema com desemprego, uma oportunidade de um emprego melhor. Então, é isso que vai aparecer para você. E aí, o que tem que acontecer? O que você tem que usar? Uma das máximas do universo, você usa o seu livre-arbítrio para agarrar essa oportunidade. Você analisa, né, claro, você analisa os riscos, analisa e tudo, só que, sempre, pessoal, se você está vibrando aqui, né, analise os riscos, claro, ninguém vai fazer nada inconsequente, mas seja realmente ousado para agarrar essa oportunidade. Seja uma oportunidade de uma ideia que vai vir, porque vai vir uma inspiração, vai vir uma ideia, alguém vai falar para você, você vai ver alguma coisa, vai sentir de fazer alguma coisa, de colocar algum projeto em dia. Se veio para você, por exemplo, uma ideia de fazer, como se diz, fazer sanduíche e vender na porta de uma empresa, faça isso. Porque você realmente está vibrando correto. Se você está vibrando correto e tem uma ação correta, aquilo vai dar certo, pode ter certeza. Então, é assim que funciona a lei da atração, bem simples, né? Bem simplificada, vamos dizer assim. Então, vamos conversar um pouquinho, pessoal, na sequência dela, né? Que as leis do universo elas se completam. É a lei do eletromagnetismo. A lei do eletromagnetismo ela também é muito interessante. Eletromagnetismo. Vou ter que colocar com letra maiúscula, mas é uma palavra só. Eletromagnetismo.
essa lei, ela também é muito intuitiva. Tudo que você... Voltando, né? Um pouco, vamos voltar. Vamos colocar aqui no átomo, para ficar bem, mais simples, mais claro ainda. Tem um átomo, você é feito de átomo, tudo é feito de átomos. Bacana. Só para repetir, para ficar bem gravado isso. Tudo é feito de átomos. Os átomos, eles são medidos, ou se aprofundar neles, vai chegar nas ondas. Então, tudo também é formado de ondas, porque a onda é a aprofundação do átomo. E tudo é formado pelo infinito, pelo que está abaixo do bóson de Higgs, ou seja, você vai aprofundando, chega em ondas, né, em um campo de onda que não tem fim, que não tem divisão. É dali que sai, né, o que os grandes sábios ensinaram, principalmente Jesus Cristo, né, que nosso Senhor, que tudo, que somos um. Né? Então ele ensinou, na verdade, foi as leis do universo. Só que, como ele é o sábio dos sábios, ele conseguiu ensinar as leis do universo, né, para um povo que não tinha lupa, que não tinha nem uma mínima noção do que era um átomo. Ele já ensinou essas leis, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Né? É isso daqui. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você está vibrando para o próximo, está voltando para você mesmo. Então, bacana, pessoal. Então, pegou isso aqui, o que acontece? Tudo que tem, para formar um campo, tem que ter carga positiva e negativa no universo. Carga positiva e carga negativa. Juntou os dois, carga positiva e negativa, você tem um campo eletromagnético, que é exatamente o que está aqui dentro, a informação que está aqui dentro desse campo, ele emana e atrai, exatamente ela. Semelhante atrai semelhante. Então, beleza. A gente já entendeu também que formou aqui, depois chegou nos átomos, né? Chegou nos átomos, a frequência vai abaixando, abaixando, chega nos órgãos. Chegou nos órgãos, chega no ser humano. Vou fazer mais simplificado aqui agora. Chega no ser humano. Chegou no nosso corpo, é a nossa média. Ou seja, o que a gente emana e o que a gente atrai é a nossa média. Então, vamos lá. Nosso pensamento, tudo começa nele. Nosso pensamento, ele tem aí um poder de emanar e de atrair. Ele emana uma frequência que é medida em hertz, o nosso cérebro. Ele emana uma frequência e atrai aquela mesma frequência, aquilo mesmo que você está pensando. Só que, pessoal, o que realmente é o segredo da coisa? É o sentimento. Então, depois que você pensa aquilo, depois que você está pensando durante algum tempo, vira sentimento, que na verdade vira moléculas que caem na sua corrente sanguínea, seja de raiva, de ódio, de medo, né? Ou seja, você vê um pitbull, né? Você enche a corrente sanguínea em milissegundos de cortisol, de adrenalina, para você poder pular um muro e sair correndo. Então, você vê uma pessoa que você gosta muito, então enche seu corpo, sua corrente sanguínea de hormônios bons, né? De prazer, dopamina, serotonina, anandamina, de prazer, de felicidade. Então, bacana, pessoal. Então, o que manda, na verdade, pessoal, é o nosso sentimento. O nosso sentimento, para vocês terem ideia, ele é 100 vezes mais poderoso, 100 vezes mais poderoso para emanar a parte elétrica dele. Ou seja, o elétron dele é 100 vezes mais poderoso do que o cérebro. Ou seja, do nosso coração. Então, por isso que a gente tem que trabalhar o sentimento, o coração. É por isso que também era ensinado tanto sobre amor. Então, o que você sente, ele é 100 vezes mais poderoso para emanar. Você contamina, literalmente, né? Contamina, você influencia tudo ao seu redor. Você emana o que você sente, seja raiva, seja alegria, felicidade. Se você sente, pode reparar, por exemplo, você sente, toma uma fechada no trânsito e você sente raiva e mantém aquela raiva, você passa o resto do trânsito ou até o resto do dia atraindo coisas ruins. Né? Então, bacana. Por quê? Porque o que você sente no coração, ele é 1000 vezes. Isso daqui que é a informação crucial, pessoal. Ele é 1000 vezes mais poderoso do que o cérebro, no poder de atração, o que ele atrai para você. Ele é 1000 vezes mais poderoso do que o cérebro. Ou seja,
o segredo do eletromagnetismo, o segredo da lei do universo, o segredo do segredo, o segredo do que você atrai é o que você sente. Então, é nisso daqui que a gente precisa que a gente precisa concentrar muito. E eu dei aquela informação, né, de pesquisas e tal, mas isso varia muito. Mas falando de eletrodos, né, porque fazem pesquisa, tipo, coloca eletrodos no cérebro e coloca a imagem na frente da pessoa, uma imagem triste. Aí vê quanto tempo demora para o cérebro começar a criar hormônios, né, que seria o cortisol, né, que seria os hormônios aí do estresse e tudo. E coloca uma imagem feliz, excitante, animada, aí demora tanto tempo coloca e mede, né, tanto tempo que demora para já cair na corrente sanguínea, ou seja, como hormônio, dopamina, serotonina. Ou seja, que é aquele tempo de 1 minuto e 22, 23, 24 segundos. Ou seja, se você está com um pensamento na sua mente, positivo ou negativo, por mais de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, o ideal, né, é você tá com um pensamento, né, sempre positivo. Vem um pensamento negativo, você corta e leva para o positivo. Isso que é o ideal. Então você começa realmente a sentir. Então, o que você deve fazer? Você pegou lá, você está, nosso famoso exemplo, você está, vamos colocar o relacionamento. Você está com dificuldade no relacionamento, ou você está querendo arrumar um namorado, um marido, uma esposa, e está tendo dificuldade nisso, ou qualquer área, né, que você tivesse dificuldade. A financeira e relacionamento, né, depois a gente vai conversar o porquê disso, mas a gente precisa trabalhar muito ela. Então, bacana. O que você precisa fazer? Né, vamos pegar aqui o nosso famoso, nossa famosa figura. Então, o que você faz? Você está querendo atrair, né, para você, eletromagnetismo, a lei da atração, né, as leis que mais influenciam a gente. Você está querendo um carro, você está querendo um esposo, uma namorada. Então o que você faz? Você vai estar pensando em que eu não tenho uma namorada, eu não tenho um relacionamento legal e tal. Aí o que vai acontecer com você? Você vai, depois de alguns minutos, na verdade, a gente às vezes passa, se a gente não presta atenção, não tiver esse conhecimento, passa o dia inteiro pensando, falando, ouvindo, coisas de quê? De um relacionamento ruim. Então você vai começar a vibrar exatamente essa frequência em hertz, e é isso que você vai atrair para você. Se você tem um relacionamento, você vai destruir ele. E se você não tem e está querendo um, você não vai conseguir um nunca. Ou só um problemático. Então já reparou que às vezes a pessoa nunca consegue um relacionamento, ou a pessoa só consegue relacionamento problemático, ou a pessoa casa, separa, ou sempre está traindo a esposa, ou sempre traindo o namorado, não, era um marido bacana e a pessoa traiu, exatamente por causa disso, porque está vibrando isso, então isso, ou seja, está vibrando problema no relacionamento, então é isso que ela vai atrair, de infinitas maneiras, né? Estou dando alguns exemplos, né, de como atrair, como destruir, mas é de infinitas maneiras. E do mesmo jeito, a pessoa que vibra bacana no relacionamento ou em qualquer outra área, ela sempre vai atrair aquilo, ou seja, exatamente o que está dentro, né, de você, ou seja, o que está dentro do seu campo. Principalmente o que você está sentindo. Então, na verdade, você emana e atrai exatamente o que você está sentindo. Porque é 1000 vezes mais poderoso do que o que você está pensando. E é 100 vezes mais poderoso, né, do que você está emanando. Então, você atrai 1000 vezes e emana 100 vezes mais do que o cérebro. Então, o segredo está no coração, está no sentimento. Então, você vê que tem correlação com isso aqui, ó, com o seu inconsciente. É muito correlacionado com isso aqui, a proporção. Ou seja, então o que você faz? Você começa a trabalhar isso, você coloca lá vê uma imagem, porque a linguagem aqui é muito interessante, eu sempre falo de imagem e repetição e de emoção, porque são as principais coisas que, principalmente, se você baixar a sua frequência, né, de alfa para baixo, que é em hertz, né? Que é só você tranquilizar o seu cérebro. Você começou a relaxar, já começa a baixar a onda, né? Baixou aí de 7 a 14 hertz por segundo, já é bem mais fácil. É uma maneira de você estar relaxado.
Você relaxou, já começa a chegar ali. E aí o que você faz? Você coloca o que significa estar feliz num relacionamento para você. Aí você pega uma imagem que representa isso e aí fica olhando ela. Você pode imprimir ela, colocar na frente do seu computador, na porta do seu quarto. Você faz como que você quiser, repetição. E sempre que você vê aquela imagem, o que você faz? Tira 1 minuto, 2 minutos, mesmo andando, você viu aquela imagem, lembra, aí você começa a pensar. Você começa a pensar até você sentir. Toda a sua bioquímica vai sentir, você vai mudar, você vai começar a sentir um bem-estar na hora. Então, quando você atinge isso de sentir como é real, você realmente alcança isso. Você começa a atrair oportunidades para você. E aí você precisa pegar. Ou seja, vai vir alguém para te convidar para ir em tal lugar. Então, quando você estiver mais distraído, é o que vai acontecer. Vai aparecer alguém na academia, na faculdade, na rua, o carteiro. Ou seja, porque você está vibrando isso. Você está vibrando e isso vai vir de infinitas maneiras. Então, você também tem que estar atento para quando vir a oportunidade, você agir. Porque você não vai ser obrigado a fazer nada. Você vai emanar, vai atrair a oportunidade. Aí vai vir na sua mão, você pega. Então, o que você precisa fazer é só colocar aqui o que você quer. Então, bacana, pessoal. Outra coisa que eu quero passar aqui nesse vídeo, também para não ficar muito longo, é o que eu estou falando do segundo degrau, o que eu estou falando do relacionamento. Tudo que tem positivo e negativo, oposto, forma um campo. Então, por que é muito interessante um relacionamento, né, de masculino e feminino? Masculino e feminino. Por que é interessante? Porque são dois polos polarizados totalmente ao contrário. Então, se você encontra uma pessoa, né, você é masculino, ou seja, se você vibra, né, até em caso de homossexualismo, né, não atrapalha isso não, né, falando em termos de polaridade. Se você vibra na polaridade masculina, você pega o seu contrário. Se você vibra na polaridade feminina, você pega o seu contrário. Quando você tem alguém que tem harmonia, juntou os dois, polo positivo e negativo, um contra o outro, forma um campo de eletromagnetismo. Por isso que muitos casais, quando tem esse campo forte, eles dão certo em tudo. Nos filhos, na parte financeira começa a melhorar muito, o homem começa a conseguir emprego melhor, a esposa começa a melhorar a saúde, e todas as áreas. Por quê? Quando era um só, você precisa equilibrar você precisa equilibrar o seu campo. Ou seja, você precisa estar equilibrado, né? Você precisa estar magnetizado. E quando está em dois, é muito mais fácil, porque você tem uma oposição, você tem um oposto. Então, quando tem harmonia, forma um campo muito poderoso. Né? Então, essa questão aqui do relacionamento também é muito interessante. Por isso que ele é tão trabalhado, né, pelas pessoas aí que querem destruir, que querem explorar. Por isso que ele é tão trabalhado na destruição deles. Aí é onde entra a questão das novelas, né, do machismo, ou seja, estimula o homem a trair, todo aquele negócio toda a historinha de novinhas, de trair, de coroa com novinha, de todo esse esquema. Se você já entende isso daqui, começou a entender isso daqui, você já começa a entender o porquê que tem todo esse esquema para que tenha problemas nessas áreas financeiras, nessa área do relacionamento. Por quê, pessoal? Eu vou começar bem rapidinho, só vou introduzir, mas mais pra frente a gente fala. Tem um pesquisador, né, há muito tempo atrás, muito inteligente, começou a pesquisar e percebeu que, desde antes, né, outros estudos que ele fez, mas ele percebeu que tinha características muito predominantes, né, em nós, ou seja, prioridades, coisas que se a gente não tivesse, a gente não passava por um degrau de cima. Aí ele criou a escala de Maslow. A escala de Maslow é uma pirâmide, mas é uma pirâmide bacana, interessante, que em primeiro lugar, tá aqui, eu coloco comida, mas tem outras informações, mas é basicamente as necessidades básicas, né? Basicamente as necessidades básicas, ou seja,
comida. Vou colocar aqui comida mesmo. Mas é comida, moradia e tal, necessidade básica. Se você não tem isso, você não passa para o segundo degrau. Ou seja, todo o seu ser vai focar só nisso. Só para conseguir isso. Depois que você conseguiu isso, aí você passa para o segundo degrau. Que é o degrau do relacionamento. Que é o, vou colocar aqui relacionamento, o degrau do casal. Relacionamento afetivo. Tem outras coisas também ali. E tem algumas coisas também entre essa ordem. Mas por que é tão trabalhado aqui no segundo degrau? Ou seja, tem todo um esquema para atrapalhar você a não conseguir um bom relacionamento. Quem consegue, né, tá de parabéns. Realmente conseguir um relacionamento, mas não só um relacionamento que é feito só de paixão, um relacionamento que está ligado só financeiramente, ou só porque tem filhos, mas quando tem um relacionamento harmônico, o homem e a mulher, eles formam um campo muito poderoso que eles começam a subir. Ou seja, se você é um empresário ou montou um negócio já, você precisa estar em total harmonia com sua esposa. Se não está, começa a trabalhar isso. Para quê? Para que você consiga subir. Porque o terceiro degrau aqui, pessoal, exatamente o porquê que é trabalhado tanto nesse segundo degrau. O terceiro degrau aqui é poder, que já entra status, dinheiro, riqueza. Então, a gente sabe, né, como a pontinha lá da pirâmide, como eles não têm esse conhecimento de que somos um, porque estamos num planeta que nasce, né, a gente convive com muitas pessoas que têm estado de consciência mais baixo, mais individualista, egoísta, e a cúpula lá, dos que fazem todo esse esquema, aquela pontinha da pirâmide lá, eles trabalham tudo para poder atrapalhar. Então é por isso que não é ensinado isso nas escolas, né? É por isso que é só ensinado sobre o cognitivo. Então você sai formado e não tem maioria, né? E não tem condições nenhuma de chegar, e você sai, faz todo aquele esforço durante 20 anos da sua vida, desde pequenininho, para sair com diploma, com um teste da OAB que você se mata para conseguir, uma engenharia que você precisa ser um gênio para conseguir se formar, né? E medicina, então nem se fala, ou qualquer outra coisa. Você sai com o diploma, mas se você já não tem uma estrutura de casa, ou de você mesmo que foi buscando, você sai só com o seu cognitivo, que a gente viu que é 18%. Todo o resto que vai depender de que você vai ganhar R$1.000 ou R$100.000, a diferença disso está exatamente em todos os outros 82%, que é conhecido hoje como inteligência emocional. Ou seja, se você vai ter estrutura para os desafios, se você vai ter coragem para os desafios, se você vai conseguir empreender, se você vai mandar o currículo, se você vai acordar de manhã, se você não vai ter preguiça, tudo isso está nos 82%. E está nisso que a gente está falando, né? Então é por isso que não é ensinado, é escondido isso. Para quê? Para que saiam realmente empregados, para que os empregados fiquem aqui embaixo. Só que então, eles ficam rodando aqui, eles colocam a gente, o intuito deles, de todo esse sistema de ensino, é para a gente ficar rodando aqui, para quê? Para não atrapalhar eles, porque eles acham que, esse pouquinho aqui, eles acham que se as pessoas aqui evoluírem, conseguirem evoluir principalmente financeiramente, tiver saúde, tiver paz e tudo, vai atrapalhar eles lá, eles vão ter que dividir. Ou seja, porque eles não entendem que a coisa exponencia, né? Vira outro mundo. Então é por isso que tem todo um esquema para a gente vibrar as vibrações mais de baixo, para a gente não conseguir unir, né? Então, um exemplo, como eu havia falado, sobre a greve. Por que a gente não consegue uma greve? Porque nós não temos união, a nossa vibração é mais baixa. Então, não adianta esforçar, não adianta alguém correr lá que não vai ter união. Por quê? A gente não entende isso daqui, que somos um. Então a gente pensa, ou seja, se você faltar do serviço para tentar apoiar, você sabe que 90% dos seus colegas vão, então você que perde o emprego. Ou seja, não tem essa união. E é muito articulado isso. A divisão entre direita, esquerda, homossexual com heterossexual. Ou seja, aquela velha ideia, separar para vencer. Quando você separa, né, se você separar todo mundo aqui que está aqui embaixo,
muito fácil de manipular. Se você esconder as informações, o conhecimento, né, do que realmente comanda, ou seja, o que realmente manda na gente é o que está aqui, porque é isso aqui que a gente vai vibrar, isso aqui que a gente vai criar, isso aqui que a gente vai atrair. Então, se é escondido e se é entulhado um monte de programa ruim aqui, então, ou seja, fica muito fácil de dominar. E isso daqui é muito trabalhado também para a pessoa ficar com vários problemas aqui, ou não ter um relacionamento, ou ter vários tipos de relacionamento, ou seja, não conseguir uma harmonia aqui. Para quê? Para que a pessoa não suba, não consiga passar do degrau do relacionamento para o poder. Então, pessoal, né, para o vídeo aí não ficar muito longo, vou parar por aqui e a gente continuar, né, mas no próximo vídeo, sobre as outras leis, a interação delas e detalhar mais algumas coisas. Então, pessoal, aqui, né, assista mais vezes e tudo, mas a coisa que mais importante que a gente precisa guardar desse vídeo é: somos todos feitos de átomos. Positivo, o próton é positivo, o elétron negativo. Aconteceu de positivo e negativo, forma um campo eletromagnético. Formou um campo eletromagnético, ele vai emanar e atrair exatamente o que tem dentro dele. Nós todos somos formados por bilhões de átomos, então nós emanamos e atraímos exatamente o que tem dentro de nós. O que sentimos. Sentimento subconsciente, límbico. O límbico, ou seja, o que sentimos emana 100 vezes mais do que o que a gente pensa e atrai 1000 vezes mais do que a gente pensa. Ou seja, então você pensou em qualquer coisa que você quer, que você precisa melhorar, trabalhe o seu sentimento. Você precisa sentir, seja por visualização, por repetição de imagem, tudo. Então, por isso que eu repito, porque como não é intuitivo, porque a gente não tem esses conhecimentos, então, às vezes, demora para cair a ficha. Então, a gente só fica pensando, então é pensamento positivo, quero comprar um carro novo, Não adianta nada, você precisa sentir que aquele carro já é seu. Se você sentir que esse carro já é seu, você está emanando exatamente a frequência, a vibração daquele carro. Então, vai vir para você tudo que você precisar para comprar aquele carro. Seja a oportunidade de ganhar mais dinheiro, a oportunidade de comprar ele mais tranquilo. Então vai ser tudo, vai rodar tudo, ou seja, o universo, né, quando fala que o universo vai conspirar a seu favor, na verdade, o universo é você, não tem separação nenhuma. Então não está lá fora. Na verdade, é tudo uma coisa só. Então, depois a gente detalha mais sobre isso. É isso aí, pessoal. Um forte abraço.